que sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um episódio, do nosso podcast, 1 Samuel 7,12 Cast, com a temática, Até aqui nos ajudou o Senhor. E hoje eu tenho o prazer novamente de entrevistar um amigo, um irmão, pastor Leonardo, e juntamente com esse homem abençoado, o Wellington, amém? E hoje nós temos um assunto maravilhoso para abordar e ao mesmo tempo também doloroso, Porque sabemos que é mais fácil você construir uma casa do zero do que você restaurar aquilo que já um dia foi construído. E como a gente trabalha com vidas, trabalhamos acreditando na restauração das pessoas, que está aqui o presidente, a casa que a gente sempre anuncia, que é a fonte de vida, Jesus fonte de vida, ele é o presidente dela, que a gente entrevistou aquele episódio, depois você pesquisa lá no canal, tá bom? O episódio das trevas para a luz, você vai conhecer um pouco a história do pastor Leonardo, amém? E desde já, irmãos, aqui também vai ficar, tá? O Instagram da nossa patrocinadora, Aline Modas, amém? Vai ficar aqui também o Instagram da Casa Fonte de Vida, juntamente ali com o QR Code, aonde você possa fazer uma doação, possa alcançar pessoas através do patrocínio financeiro. Se você não tiver patrocínio financeiro, você pode também auxiliar com algumas coisas que para você talvez não faça sentido, mas é de valia para os irmãos. Seja móveis, seja até mesmo eles têm um trabalho também ali com móveis planejados, ensinando eles também uma profissão. Se caso você tiver madeiras também, que der para eles utilizar, estamos com um problema lá com o telhado na casa, pela graça de Deus, a casa foi alcançada por alguma doação, que o Senhor abençoe a pessoa que está doando as madeiras, mas precisamos de alguns reparos, de fazer algumas manutenções. Então, o patrocínio que você vai alcançar aquela casa é para salvar vidas, amém? Então fica aí nosso agradecimento a todos vocês que têm cooperado, amém? Para reforçar novamente da nossa patrocinadora, nossa irmã Aline, tá chegando, viu gente? O Black Friday, fala, como é que fala assim? Black Friday, ó. Já estamos no Black Friday, então consulta lá o Instagram, vê lá as novas roupas que chegaram, que vai deixar o seu final de ano abençoado. Faça, irmão, seja homem de Deus, SCC está vindo aí, vai lá e convida o Instagram, entra no Instagram da nossa irmã Aline e fala: irmã Aline, eu quero ser o príncipe do final do ano. Aí ela fala assim: não, tá bom, então para todo príncipe tem uma princesa. Ele vai te abençoar, abençoa sua esposa com a roupa, você mulher quer ficar bonita no final do ano, então vai lá no nome do Senhor Jesus Cristo, que a nossa irmã Aline, juntamente com o nosso irmão Rafael, vai estar te auxiliando com todos os amparos necessários, amém? Então, sem perda de tempo, também queria agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Não deixe de deixar o like. Nossa meta é chegar a 200 inscritos e assim cumprir o compromisso aqui, que é trazer edificação para nossas vidas. Eu agradeço por todos que têm comentado lá
no canal, estamos dispostos a responder. Que Deus abençoe sua vida, qualquer dúvida, qualquer tema, que a gente venha entender que tudo é para a glória de Deus. Amém? Então eu queria deixar aqui desde já, no nome de Jesus Cristo, antes de fazer a leitura bíblica, uma saudação com o pastor Leonardo e nosso irmão Hélio também, no nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos. É um prazer, estar aqui novamente. Estivemos aqui falando um dia desses sobre das trevas para a luz e atendendo o convite do meu amigo querido, pastor Venâncio. Estamos aqui mais uma vez para poder partilhar algo daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém? Hoje eu vim, mas não vim só, sempre acompanhado pela presença de Deus, mas hoje vim trazendo também um amigo, o Wellington, que vai falar um pouco, espero que um dia breve também ele possa estar contando a história, a trajetória dele aqui, mas também é um vencedor que está conosco, finalizou o tratamento dele ontem. Glória a Deus. E para a glória do Senhor Jesus, é um fruto da comunidade terapêutica Jesus, fonte de vida, e nós estamos aí para poder levar a esperança e falar que ainda tem jeito. A recuperação existe e é possível. Amém. Deus abençoe. Amém. Fala só um oi pro pessoal aí para te conhecer. Boa noite. Meu nome é Wellington. Vamos aí para a honra e glória do Senhor. Amém, isso aí. O irmão Hélio é o artesanato de lá, né? Faz meu menino gosta muito, né? O vulgo motoca. Ele faz uns negócios abençoados. Davi tem umas motinhas que ele deu até hoje. Pastor Leonardo, hoje nós vamos abordar para nossos seguidores, as pessoas que têm visitado esse canal, acerca de conselhos de restauração. Porque sabemos que o Senhor, como contou no episódio lá das trevas para a luz, que você tomar uma decisão para ir para uma casa terapêutica, até muitos tomam, mas com uma sarça, nem todos permanecem ali com fogo aceso. E você teve até a experiência de ter ido para uma casa, voltar novamente. O Hélio também teve essa experiência. E nós sabemos que nós que sempre estamos prontos para acreditar nas pessoas, sabemos que nós temos que trabalhar, até eu uso uma frase que é: me ajuda, eu te ajudar. Então o auxílio do Senhor é o Espírito Santo, mas a pessoa também tem que, de alguma forma, querer esse tipo de ajuda, não é verdade? E para ser proposto aqui o texto aqui, eu até tinha separado outro texto, mas Deus me trouxe aqui em Josué capítulo 1 e no verso 9. Não te mandei eu, se esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então sabemos que essa vocação que Deus deu para Josué de guiar o povo de Israel foi uma vocação que, para quem estava na sombra de Moisés, dá a impressão, quando você lê o texto, que Josué estava um pouco inseguro de começar uma nova trajetória, um novo renovo de vida, sem tudo aquilo que acompanhava ele antes, que era Moisés. Só que quando Deus fala com ele: não te mandei, eu te esforça, te tem de bom ânimo e não temas, eu acredito que é um dos conselhos que você dá para as pessoas que estão pronto a se recuperar, não é verdade? Porque sabemos que 9 meses lá é uma coisa, um dia lá fora é outro totalmente diferente. Talvez 9 meses de tratamento pode ser jogado fora por um dia, ou 9 meses de tratamento pode ser salvar uma vida inteira, não é verdade? Então, pastor Leonardo e o Wellington, que está aqui, que ontem graduou, amém, venceu os 9 meses dele, e eu acredito piamente que a vida dele vai ser como um reflexo da vida do pastor Leonardo, que ao sair da casa, constituiu um matrimônio, abriu sua empresa e ainda realizou um propósito diante de Deus monstruoso, um desafio de cuidar de pessoas. Amém? Então, meu pastor, antes de fazer a primeira pergunta, eu queria te pedir uma introdução para os nossos ouvintes, que o Hélio está aqui, também vai traçar essa trajetória. Como que foi para o senhor após a saída? O que o senhor decidiu? Bem um testemunho bem rápido, para tipo assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O que o senhor decidiu? De forma bem objetiva, eu quero fazer o uso do texto que foi lido aí, Josué capítulo 1, versículo 9, mas mencionando lá em Números 27. Glória a Deus. Quando Deus chama Moisés, ali a partir do versículo 11, ele chama Moisés e fala que Moisés ia subir
mas que ele iria morrer, que ele ia sepultar Moisés. Então, ele fala, chama, Moisés fala para Deus, coloca um homem que vá diante do teu povo, que entre e que saia, e o seu povo seja guiado por ele. E Moisés desce e fala com Josué, apresenta diante do sacerdote, e através da boca de Moisés, Josué ouve lá, ainda no deserto, que ele seria o sucessor de Moisés. Verdade. E quando chega nesse texto, o Senhor fala, não tu mandei eu, ou seja, já te disse antes. Mas às vezes a gente esquece daquilo que Deus falou conosco. Forte demais. É necessário a gente entender, estar atento à voz, porque Deus dá sinais, né? E Ele fala com a gente. Então, o primeiro passo é entender que Deus já me chamou para ser alguém diferente. Glória a Deus. Ele não fez um homem para ser um capacho do diabo. Pelo contrário, Ele nos formou como imagem e semelhança dEle, para a glória dEle. Então, a nossa tendência e a nossa natureza tem que ser aniquilada para que a natureza divina de Deus seja exercida e seja vista através de nós. Glória a Deus. Então, o segredo, pastorzão, eu entendo que é permanecer fiel àquilo que a gente já sabe. Quem eu sou? Eu sou imagem e semelhança de Deus e preciso viver para glorificar o nome dele. É porque eu te fiz essa pergunta, pastor, porque como a gente acompanha a casa, a gente vemos que a gente não podemos fazer logicamente que o senhor que está lá, o Wellington, que auxilia também, você já tem uma maneira de saber quem, já consegue identificar quem realmente quer, quem não quer, tanto que o seu trabalho é muito sério. Se a pessoa estiver lá para atrapalhar, o senhor pede para a família recolher, porque talvez a pessoa ache que é só passar um tempo e lá tem uma seriedade. Então, o senhor consegue enxergar isso, mas muitos ainda saem para provar para a família que está mudado, outros saem para provar para a sociedade e esquece que Deus já provou para ele, entendeu? Então, eu vejo isso como um conselho de restauração, que as vidas que são restauradas lá, talvez nem sempre elas vão permanecer. Mas como eu estou diante de uma pessoa e de outra que tem uma vasta experiência, que seguiu migalhas aonde que levaram ele a um caminho único que é Jesus, para falar para todos vocês que se você está pensando em decidir e ir para a casa terapêutica, já vai pensando que você não tem que provar nada para ninguém e sim provar do Senhor. Amém? Porque aquele que experimenta da graça do Senhor, dificilmente ele vai, talvez, retroceder. Mas olha a primeira pergunta, pastor. Qual o primeiro passo para ter uma vida restituída após a recuperação? Porque o Hélio está aqui, talvez é um conselho para o Hélio e para todos nós que estamos aqui. Qual é o primeiro passo? Se uma pessoa falar assim, Léo, venci meu tratamento hoje, o que você me aconselha, não só no campo espiritual? Primeira coisa é entender as características da doença. Porque, como eu disse da outra feita, é uma doença, né? Que tem um CID, que tem um código internacional, é reconhecida pela OMS, pela ONS também. Mas o primeiro passo, a gente tem um hábito de entender que a recuperação é quando está internado. Mas, na verdade, não. É um tratamento enquanto está internado, e a recuperação começa agora, como vai começar com o Hélio. Porque lá dentro ele não tem acesso a substâncias de decadência, não tem acesso à cultura, àquilo que o mundo aqui fora proporciona. Então o primeiro passo é nunca se dar alta. Ao término do tratamento é entender que continua, agora começa a recuperação. Ou seja, é hora de colocar em prática tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo que é moldado, que é inculcado mesmo na cabeça deles ali dentro, né? E eu penso assim que jamais pode se dar alta do tratamento. E para não se dar alta tem que entender o que Cristo disse. Lá no Evangelho, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, eu não posso dar lugar para o velho na minha vida. Meu Deus. Então, para manter, para ter uma vida restituída, é falar, eu não sou mais escravo do mundo. Eu sou liberto e eu estou em recuperação. Porque o Filho, ele liberta.
A palavra vai nos dizer também, né, 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O perdão foi imediato, correto? Mas a gente não pode se iludir e pensar que uma vez que eu sou perdoado, eu não posso escolher voltar lá no lixo. Então eu tenho que entender que eu sou perdoado e continuar sendo purificado para poder ficar de pé. Amém. Então, basicamente o que o senhor está falando para as pessoas é entender qual o sentido do seu tratamento. Porque eu costumo falar para os cristãos, pastor, que congrega com a gente, que ainda que você vai para a igreja, você renuncia ao álcool, talvez a pessoa não chegou a um ponto de ser viciado, mas é o tal beber socialmente, né? Que é um perigo também. Por mais que você renuncie a algum certo tipo de pecado, porque o Tantan fala comigo que você não pode negociar com aquilo que vai te matar, que o salário do pecado é a morte. Por mais que você faça isso, mas você tem que entender que Gálatas capítulo 5, se não me falha a memória, que Jesus fala o que através da boca de Paulo? Que Cristo te chamou para a liberdade e a libertação, para que você não fique debaixo de julgo algum. E acaba que a pessoa acha que a libertação, Cristo te libertou, Ele te mostrou que você está liberto nele, mas aí acho que é o segredo. Você tem que entender que após você sair da casa terapêutica, como aqui o presidente da casa está falando, você nunca pode entender que você pode ter alta, porque você não viciou em nenhum tipo de droga com uma grande quantidade. Entendeu? E o comportamento, o padrão, o estilo de vida, ele dita quem nós somos. Porque não adianta eu pensar que simplesmente pelo fato de passar 9 meses dentro de uma casa, submetendo ao tratamento, ao ensinamento, é suficiente, se não houver de fato uma mudança de dentro para fora. Se eu não mudar hábitos, lugares, pessoas, não é que eu vá ser uma pessoa que faça na vida das pessoas, ou que eu faça acepção de pessoas, mas eu tenho que escolher o que me faz bem. Verdade. Então, o propósito de uma casa de recuperação não é outro, senão ensinar a pessoa a identificar pontos positivos para se manter sóbrio. Glória a Deus. Isso é muito fundamental, pastor, porque o Anderson mesmo, você vê, está com a vida, ficou lá 9 meses com o senhor, está com a vida restaurada, está trabalhando em aplicativo, fazendo faculdade, cada vez eu vejo as postagens dele com a família dele. E eu sei, o pastor Leonardo, que muitas pessoas, quando é internada, ela se propõe ali ao tratamento, o pós-tratamento é um pouco complicado, porque ele vai ter, porque eu entendo que esse cara viveu mais tempo no vício do que com Cristo. Então, para ele vai ser complicado, ele vai ter que falar não todo dia, não para a sua mente, não para a sua vontade, não para os seus ideais. Literalmente, se a pessoa quiser recuperação, irmão, ele tem que converter. Porque a gente fala muito isso lá na web. É verdade. Que a pessoa fica 20, 30, 40 anos na dependência, na adicção. Nós explicamos aqui aquele dia que a adicção, para você que não sabe, vem do grego escravo de. Então o adicto das drogas, ele é escravo das drogas. Hoje eu sou adicto de Cristo, porque eu decidi ser escravo de Cristo por amor. Amém. Mas a gente entende que as pessoas ficam muito tempo ligados ao vício e espera que em 9 meses, como se fosse um passo de mágica, a vida dele fosse transformada. E não é dessa forma. A gente só mostra o caminho, pede a Deus para poder permitir que a pessoa seja liberta, e a partir daí a pessoa tem que viver com uma mente, com a nova mentalidade. Eu tenho que viver com a mentalidade de Cristo. O mundo pode até me chamar a atenção, mas eu não posso ceder ao chamado que ele me faz. Isso vai até para a segunda pergunta, que eu vou contar um pequeno testemunho aqui, mas vai para a segunda pergunta, de como fazer para recuperar a confiança. Porque sabemos que se o cara perdeu o controle, então automaticamente ele perdeu a confiança em tudo. Nele como homem, nele como pai, nele como marido, nele como filho e nele como o ser humano mesmo. Ele perde a confiança, porque o vício ele tira de você estabilidade. Então ele guia você a não ser mais conduzido por você mesmo. Não é à toa que tudo que você tem, você vai se entregando ao vício. E um conselho que o Senhor possa dar para as pessoas que nesse exato momento acreditam numa restituição, ou até mesmo está com algum dependente químico que está lutando ali
porque eu tenho um pequeno testemunho, a questão de confiança, o que é confiar em Deus. Ele já foi lá na casa, o pastor Maurício, eu acredito que um dia ele vai estar aqui, ele foi viciado em cigarros e acabou tendo contato com drogas. Ele morava em frente à minha casa, é um amigo, entendeu? Eu tive a honra de batizar ele. Ele foi viciado em drogas e em cigarro por muitos anos. E eu subi no monte com ele, basicamente 1 ano, quase, ele fumando. E chegou um dia que nós fomos no monte e ele virou para mim, e nós fomos num monte específico, que foi tipo uma espécie de vale, e foi muitos pastores na época. E quando a gente foi nesse monte, eu lembro que ele perguntou, né, porque eu não fazia exceção dele nisso aí, eu levava ele pro monte, a gente chorava, para que ele seja liberto, e ele lá caminhando, mas estava viciado ainda no cigarro. E foi até muito criticado, né. Ele foi e foi pro monte e tal, com a gente, ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, eu posso voltar aqui com vocês? Então ele já não tinha confiança que aquele lugar ali era mais para ele. E um dos pastores virou para ele e falou que assim, você crê que você vai ser liberto? Aí ele falou assim, eu creio que eu serei liberto. E na hora que esse pastor transmitiu isso para a vida dele, ele falou assim, então o pastor falou assim, então ajoelha. E na hora todos nós fizemos uma oração de libertação. E nesta oração, ele desceu do monte, nós descendo do monte, mas se amanhã, aí vai a desconfiança. E se amanhã eu voltar a fumar? Aí o pastor foi muito profético para a vida dele e falou assim, você já está liberto, amanhã você não vai voltar a fumar. Aí ele já estava próximo de Cristo, tomou posse daquela palavra em Cristo Jesus, e ele falando comigo, é muito interessante que no outro dia, ele foi tomar um café e pegou um cigarro. Na hora que ele pegou o cigarro, ele foi lembrando dessa palavra, eu já estou liberto. E nunca mais ele fumou. E hoje ele é pastor para a glória de Deus. Então, o que eu entendo, pastor? Eu acho que uma das coisas mais complicadas que eu acredito que isso possa testemunhar a sua vida, como que o camarada faz para recuperar essa confiança, essa identidade dele em Deus? Como um ser humano, né? A fé é o fator principal na vida de qualquer pessoa, para qualquer transformação, né? E uma das coisas que mais me dificultava, o que mais dificultava eu sair daquela situação que eu estava, era a falta de perdão. Então, a primeira coisa que eu entendo é acreditar que Cristo me perdoou. Forte. Porque se eu não acredito, eu continuo pensando que eu estou preso, né? E depois que Cristo me perdoa, eu tenho que acreditar e perdoar a mim mesmo. Porque mesmo quando Cristo perdoa, a pessoa se sente tão na lama, tão sujo, tão imundo, que ele começa a pensar que ele não é digno de receber o perdão. Mas aí a palavra vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu só tive condição de ter minha vida transformada a partir do momento que eu acreditei que Cristo me perdoou e que eu mesmo me perdoei, né? E também uma coisa interessante que ajuda muito para a gente retomar a confiança é as pessoas próximas. Porque na maioria das vezes você sai de um tratamento, quando chega em casa já tem a falta de credibilidade da esposa, dos pais, dos filhos. Por quê? Por ser um tratamento muito volátil, uma doença que gera um comportamento muito volátil, as pessoas não acreditam confiança, porque o índice de reincidência, de recaída é muito grande. Mas se a pessoa crer que Cristo libertou, perdoar a si mesmo, e receber apoio das pessoas próximas, ele se sente fortalecido. Glória a Deus. E quando ele se sente fortalecido, Deus sempre coloca circunstâncias para a gente continuar de pé. Amém. Amém. Isso é muito interessante, a questão da confiança, né, pastor? Nós, como cristãos, também temos que procurar sempre confiar em Deus. Então ela fala comigo na igreja que você pode desconfiar de todo mundo, mas não desconfia do Deus que você serve. E só mais uma coisa, porque também eu falo com os meninos que tem que ter paciência com a doença. Como assim ter paciência com a doença? A ciência vai dizer que é uma doença progressiva, incurável e de fins fatais. Uhum. E nós cristãos sabemos que ela é espiritual, progressiva, incurável, de fins fatais, correto? Uhum. Então eu não vou entender, como a gente falou anteriormente aqui, a pessoa fica 40 anos no uso da substância e espera receber
das pessoas uma confiança depois de 9 meses? A matemática não bate. Então não vai ser da noite para o dia. Eu tenho que perseverar e lutar contra aqueles que dizem que não, contra aqueles que apontam, contra aqueles que acusam. Então essa transformação ela tem que vir de dentro para fora. Eu tenho que ter uma vida com Deus, uma vida sacra, reta, para poder eu tomar posse de que Ele me libertou, me perdoar e continuar caminhando. E no caso é até aquele sentido das recuperações que falam o amor forçado, né? Eu acho que as pessoas também, a família tem que conscientizar sobre isso, porque eu já tive acompanhando recuperações que tem 6 meses, né? Que a pessoa começa a se reintegrar. A família, tipo assim, um cara era viciado em crack. Aí vê o cara gordo, bonito e tal, acompanhando ali, só que a família também esqueceu que ela é codependente, né? Se tudo que vai trazer dependência para aquela pessoa pode fazer ela retroceder. E acaba que o cara, quando ele vai fazer uma descida, a família vai receber talvez com algum certo tipo de recepção, um churrasco, alguma coisa, e fala assim, não, você pode tomar uma cervejinha, entendeu? Porque você não está mais viciado nem nada, só que ela esquece que se aquela pessoa perdeu o controle por isso uma vez, ela tem a tendência de perder de novo. E o gatilho, a gente chama de o gatilho, é o que vai disparar para voltar o uso da substância de decadência. Por quê? A família, a desinformação é o pior elemento ou o maior destrutivo dentro de uma família do recuperado. Porque o interno fica lá 9 meses falando sobre recuperação, sendo ministrado com a palavra de Deus, aprendendo as coisas concernentes ao uso da dependência, com a classificação e efeito de drogas, uma série de fatores, e a família não. Aí quando chega o momento que ele vai para casa, a família não sabe como tratar. Então é muito importante para readquirir a confiança, a família participar do processo, se inteirar, procurar saber. Hoje tem alguns eventos, por exemplo, o Amor Exigente, a Pastoral da Sobriedade, que são grupos de mútua ajuda, que pode ser feito até de forma online, para a pessoa aprender a lidar com o seu ente querido. Então, se ele está em tratamento, é necessário que a família também batalhe, porque quanto vale a vida? Será que é melhor ficar pagando 9 meses para uma pessoa longe de casa, ou se esforçar enquanto ele trata também para tê-lo para sempre perto de casa? Né? O apóstolo Paulo, falando a Filemon, ele falando a respeito de Onésimo, ele falou, é necessário às vezes perdê-lo por algum tempo para ganhá-lo para sempre. Glória a Deus. Então é necessário a gente perder a pessoa, ficar longe, sentir saudade por um período, mas tem que fazer algo para ganhar para sempre. E ele não vai conseguir sozinho. Então é importante que a família participe, que a família não proporcione áreas de risco, condições de risco, porque eles fazem mesmo o tratamento, foi muito bem falado, e quando chega em casa as pessoas, para comemorar, chamam os amigos da antiga, compra bebida, faz aquela festa, aquela algazarra toda, e a pessoa está lá no meio. A pessoa que convidou talvez não tenha um problema, mas quem está em tratamento, um gole para ele é muito e 1000 é pouco. Não. Então para ele 1 é muito e 1000 não basta. Então a gente tem que saber como oferecer e o que oferecer para a pessoa. Para a pessoa restaurar essa confiança, né? Vai esse conselho, viu, irmãos? Vamos lá, pastor. Para a terceira pergunta da pauta. Como fazer para não voltar atrás? Porque eu entendo que a vida é um percurso. Eu não sei como foi com o senhor nesse critério, porque eu acompanhei a grande parte do seu tratamento, sua parte de coordenação e a sua parte de vou assim agora me desligar um pouco, mas eu vou continuar ligado, mas agora eu vou cuidar da minha vida. E incrível que pareça, o senhor é a única pessoa que eu já até hoje vi que até mesmo usou para recomeçar a sua vida uma maneira que a casa se usava para ajudar a própria casa, que era a questão de vender palavras cruzadas, e você também, tipo assim, não teve vergonha, não teve receio, foi lá, pôs a cara para bater, e hoje, pela graça de Deus, é um empresário, entendeu? E assim, talvez, tipo assim, eu não sei como que foi, o senhor falou lá, mas eu não sei qual foi o ápice que você pensou em voltar atrás na primeira internação, mas nessa segunda, talvez a proposta venha. Como o Thales Roberto Cantuino que fala, mas todo dia a proposta vem e me chama. Então, a gente sabemos que o Martinho Lutero fica aí, não sei se
se você já ouviu essa palavra dele, mas é uma coisa muito interessante que ele cita, que ele fala assim, ó, num dos seus escritos, que ele fala assim, ó, eu pensei que o velho homem tinha ficado no fundo do mar, mas descobri que ele sabe nadar e ele todo dia quer voltar para a superfície. Então o velho homem sempre quer renascer em nós. Só que eu sei que, como o senhor falou no início, novas coisas Cristo fez. Amém? Então, pastor, eu sou empresário, hoje, né, a gente tem a empresa, né, com a marcenaria. O Wellington fez o tratamento, hoje ele é o diretor, né? Ele que honra, hein? Então o Wellington, o Pedro e o Marcelo, os meninos estão tratando com a gente. Após os 6 meses, eles estão assumindo. E a tendência, eu falei para eles que eles têm até o final do ano, agora já dezembro, que eu vou me desvincular totalmente, que eu quero dedicar ao pastoreio. Amém. Nós estamos agora para abrir uma igreja também, congregação lá no bairro, em Areias, né? Uma congregação, e cuidar da comunidade. Então, eu quero cuidar de vidas, esse negócio, o empresário, essa questão, como o senhor disse, eu vendi caça-palavras, eu fui para o sinal, fui para as lotéricas, e Deus sempre supriu tudo na minha vida, sabe? Mas uma coisa, pastor, que eu aprendi, uma frase do Augusto Cury, que ele diz assim, que o inteligente, o sábio, aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende com seus próprios erros. E o tolo não aprende de jeito nenhum. Então eu não fui sábio para aprender com os erros dos outros, porque eu vi tantas pessoas usando droga, perdendo tudo, padecendo e até morrendo, e ainda assim eu fui usar droga. Mas eu acho que eu fui inteligente, porque eu usei droga, passei pelo sofrimento, perdi muita coisa, mas entendi que eu não podia. E hoje, para eu não voltar atrás, eu só não posso ser tolo, porque eu tenho que tirar algum aprendizado disso tudo. Então o que eu entendo, para eu não voltar atrás hoje, eu tenho que lembrar de onde Deus me tirou. E entender que eu não posso voltar para lá de jeito nenhum, sabe? Eu não posso achar que eu posso viver como se nunca tivesse passado pela dependência. É o que o apóstolo Paulo fala, né, que alguns teólogos falam que é doença, outros falam que é problema a mais, outros falam que é o passado dele. Não temos uma explicação concreta, mas é necessário pôr em nós o espinho da carne. Sim, e lembrar, e ter uma vida alicerçada em Cristo, né? Meditando na palavra, orando e colocando em prática tudo que a gente aprende, para que a gente possa de fato viver em novidade. E o mais importante é fazer para os outros aquilo que alguém fez por nós. Provérbios 3, 5 e 6 diz que confia no Senhor todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, eu venho com essa palavra entendendo que se eu confiar no Senhor e confiar em Ele em todos os meus caminhos, não tem como dar errado. Hoje, eu olho para o retrovisor, não tenho ressentimento, não tenho mágoa, não estou preso a Ele, mas eu consigo vislumbrar também um futuro diferente, porque eu não vou voltar atrás. Então, para mim, para não voltar atrás, eu lembro de onde Deus me tirou e não vivo como eu podia viver antigamente. Meu Deus, profético. E quando essa igreja abrir, lembra dessa poeirinha lá, quer pregar. E o Rafa também na produção, daqui a pouco tá pregando. O Rafa já tá ministrando ensino, hein? Não, o Rafa tá estilo reverendo Augusto Nicodemos. Que isso, Deus, hein? Aí sim. Jimmy Schweg daqui a pouco tá mandando uns e-mails pra ele aí. Não fala aí alguma coisa. Mas vamos lá. No nome de Jesus. E essa é a área que eu amo, viu? Nós sim, eu não sei muita coisa não, mas a gente gosta disso. Eu gosto de estudar, gosto de aprender. E eu entendo assim, pastor, que até uma coisa para não fazer voltar ainda dentro da pergunta, é sempre entender que eu sei pouco. Eu sempre quero aprender um pouco mais para poder permanecer. Então, a gente não vai ter tempo para se ocupar com as outras coisas. Enquanto e a fonte que a gente busca é uma fonte inesgotável. Então, você vai estar sempre aprendendo. Isso é maravilhoso. Eu também acredito, pastor, para redoar a pergunta, que eu acho que você, quando sai da casa, que eu não fiz tratamento como os meninos, você sempre tem que andar preenchido, irmão. Porque se você se deparar com o seu vazio, você vai ressuscitar o velho homem de novo. É verdade. E só é preenchido com a fonte de vida que é Jesus.
Vamos lá, pastor, para a quarta pergunta. Como fazer para recuperar o tempo perdido? Por que essa pergunta? Porque acaba que muitas pessoas, elas talvez foram para lá sem nada na vida, sem uma estrutura de vida. Então, para ela se perdeu, talvez até por revolta. Mas tem pessoas como o senhor que perdeu casa, carro, imóvel, empresa, perdeu tudo. E talvez esse cara, ele vai lá, ele quer recuperar sua vida em Cristo, quer recuperar sua identidade, quer realmente recuperar sua moral. Só que quando ele sai aqui fora, parece que volta na mente dele, isso é uma pergunta elaborada, quem ele era. E ele pensa, pô, eu não tenho nada. E como? Quais os primeiros passos? Agora é uma questão até que foge um pouco do lado espiritual, mas sim uma coisa sistemática na mente do ser humano mesmo, para falar assim, pô, eu posso talvez recuperar tudo como foi com Jó, eu posso talvez recuperar tudo, restituir tudo, mas como é que eu faço para recuperar esse tempo perdido? Qual é a palavra que o senhor tem? Pois é, o senhor falou que foge um pouquinho do espiritual, mas quando eu ouço essa pergunta, eu lembro muito de Ageu, capítulo 2, versículo 8, que diz, minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor, né? A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O recuperar o tempo perdido depende da ótica de quem está na recuperação. Porque tem pessoas que têm sua vida baseada que as coisas que ele tinha são maiores do que a presença de Deus. Entendi. Então, no meu caso, eu entendo que nada do que eu tive paga quem eu sou hoje. Eu acredito que eu não queria ter passado pelo caminho que eu passei, mas eu acredito que eu me tornei um homem muito melhor depois de ter ido onde eu fui. Porque eu passei pelo deserto, e eu até falo com os meninos, eu queria que a população tivesse a oportunidade, o privilégio, não o preconceito, de passar dentro de uma casa de recuperação, de tratamento sério, pelo menos 3 meses na vida. Como se fosse aquela questão da Pelo excesso, menos né? 3 meses. Cara... Por quê? Sabe por quê, pastor? Iam ver a ótica, esse mundo seria muito diferente. Porque lá dentro ele aprende a valorizar pessoas, aprende a cumprir regras, aprende a cumprir ordens. Ele entende que o bem-estar coletivo vem em primeiro lugar. Eu não faço para mim aquilo que vai prejudicar o outro, ele não pode fazer para ele o que me prejudica. Então, como o mundo está desse jeito perdido, eu entendo que recuperar o tempo perdido é impossível. Mas eu tenho que ter a consciência, como aquele povo que voltou do cativeiro, que alguns haviam visto o templo de Salomão todo pomposo, suntuoso, grande, imponente, e depois aquele templozinho construído com o que eles conseguiram de despojo, com os entulhos. Mas o Senhor falou, a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque nada que vem de fora é maior do que aquilo que eu recebi de dentro. Então eu entendo que hoje eu preciso ter paciência, entender que algumas coisas ficaram e eu jamais vou poder recuperar, correto? Mas eu tenho que fazer hoje como eu aprendi com o pastor Ventura. Eu não preciso denunciar o prédio torto. Só construir um... Eu preciso construir um prédio certo. Então hoje eu tenho que praticar na minha vida todo dia a construção diferente daquilo que eu mesmo construí errado no passado. E interessante o senhor falando na questão de Ageu, que o pessoal não entendeu que o que permanece uma casa de pé é os alicerces que ela tem. Sim. E quando você vai ver a questão do que é profetizado lá em Ageu, da glória da segunda casa, você vai entender que a casa poderia ser menor, mas a estrutura era a mesma. É mesmo. Então eu vejo, pastor, quando eu falei assim, não fugindo do lado espiritual, mas ao mental mesmo, a guerra batalhal que a gente tem dentro de nós, que você é a mesma pessoa. Então o próprio Deus ele pode restituir o que é necessário para que você não saia da presença dele. Aí sim, o que é necessário, não o que eu quero. Porque enganoso é o coração do homem, né? Então às vezes eu Coração quero mal tanto conselheiro, né? Se a gente pegar, olhar o mundo, a nossa vontade, olhando de uma forma psicológica, né? E eu podia ter falado, eu tinha uma família, eu tinha funcionários, eu tinha carro, eu tinha tudo, mas eu não tinha a paz. Que excede todo entendimento. Que excede todo entendimento. Então, por isso que eu falei que não é difícil de desvincular. Uma vez que a gente está em Cristo, é difícil a gente desvincular o espiritual para o material, né? Falam assim, você é muito radical, mas eu prefiro
ser correto e procurar ser o mais assertivo possível, do que ficar dando margem para outro tipo de pensamento. Com certeza, a gente são 100% carnal e 100% espiritual. A gente, a pergunta proposta é em questão fugir do campo espiritual, porque tem hora que a pessoa ela tem que entender, pastor, tem uma linha que o mundo do religioso, ou que seja, o mundo cristão, está perdido porque as pessoas estão esquecendo quem elas são e quem Deus é. Então, muitas vezes está usando o nome de Deus para se apropriar daquilo que Deus nem assim permitiu ela ter. E essa confusão da mente que a pessoa pensa, pô, antes eu era, isso eu acredito que possa fazer a pessoa também recuar, entendeu? E o pior, desculpa te cortar, é a ganância. E eu sou muito desapegado. Que bom. O Elton está aqui, sabe disso, eu até passo um pouco de aperto com isso, com o relacionamento, com as coisas. Eu não tenho apego. Tá aqui comigo, alguém precisou, vai. Eu acredito que ninguém chega para mim pedindo algo que eu tenha, se ele não precisar mais do que eu. Se eu entendo o seguinte, se olhar por conta do Senhor, a casa toda é social. Se alguém chegar para mim e falar assim, olha, eu preciso disso, e a pessoa tiver de má fé, o problema não é meu, é dele. É dele. Eu também penso assim. Eu pego e faço o que eu tenho de fazer. Então, se eu viver remoendo o passado, e hoje em dia, infelizmente, pastor, no meio cristão, a gente vê campanhas de prosperidade, essa teologia da prosperidade, essas coisas todas que, ao invés de ajudar, de ensinar o povo que o verdadeiro caminho é renunciando a mim mesmo, ao meu querer, o meu ego para fazer a vontade de Deus. Se for obedecer, comerá melhor. A bênção não corre, eu não vou correr atrás de bênção, elas seguem. Eu preciso ser fiel às outras coisas, Deus é quem faz. Ele diz, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescentará. Mas tem a relação de coisas. Se nós lermos no capítulo 6, a partir do versículo 24, o Senhor lista lá o que a gente tem que buscar. Ele não vai dar o que eu quero, Ele vai me dar o que eu necessito. Então hoje eu tenho o que eu necessito. Eu tenho temor, eu tenho entendimento de que o que eu preciso para viver, Deus me deu. Eu tenho também entendimento de que aquilo que Ele tirou, ou que eu perdi ao longo do tempo, tem o que eu joguei fora e tem o que Ele tirou. Porque tem muitas coisas que eu posso guardar para mim como bens, posses, que pode me tirar da presença. Com certeza. Então eu prefiro que Deus tire tudo da minha vida, mas que a presença dele continue. Como então eu não quero saber do que eu tinha. Eu não quero saber de quem eu fui. Eu sou grato a Deus por Ele ter me feito quem eu sou. E tem até uma passagem bíblica muito interessante, ouvintes, que isso aqui é profético para a gente ir para a última pergunta, que quando Jesus entrou na casa da mulher e a mulher ela quebrou aquela essência aos pés de Cristo, ali ela estava derramando algo valioso ao Senhor. E Judas virou e falou assim, nossa, mas isso aí poderia vender por 200 denários, poderia dar para os pobres. E o escritor até fala, ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com o valor. Mas eu entendo que aquele texto fala conosco muito isso aí que o senhor está falando. Se ela derramou aos pés de Jesus, ela estava entregando que é valioso, aquele perfume não ia voltar mais, aquela essência não ia voltar mais. Mas não importa o preço do perfume derramado, a presença de Deus vale mais. Porque Jesus virou e falou que essa atitude que ela está fazendo aqui será lembrada. Então, a gente tem que entender que eu costumo dizer, pastor, que aquele que negocia, aí já vai uma palavra minha que eu vou entrar no campo espiritual, aquele que negocia algo com a presença de Deus, negocia todo o resto. É verdade. Negocia todo o resto. Quem não é fiel no mínimo. Quem não é fiel no pouco, nunca será no muito, né? E a Bíblia fala, seja fiel no pouco e no muito eu te colocar. Sobre o muito eu te colocarei. Forte, hein? Amém. Vamos lá. A quinta pergunta, pastor, para a gente encerrar, que está muito bom, muito gostoso. Como fazer para continuar, pastor, firme na libertação em Cristo? Aí eu quero que o senhor dê um ensejo, não só pastoral, mas um especialista na área também, que o senhor tem te capacitado. Porque a sua casa, igual um dia me procuraram no meu trabalho, um irmão falou comigo assim, pastor, eu estou com uma casa de recuperação, que a gente é solicitado por alguns lugares, mas a demanda de trabalho não dá para atender todos. Inclusive até estou para agendar com o Eli,
nós vamos ter que trazer o Eli aqui para subir para o estúdio, nós vamos ter que rebocar ele, né? Ele sobe. Naquela cadeira. Ele sobe. Mas ele veio, eu fiquei sabendo que uma vez você estava num momento oportuno lá na casa lá, ele pulou na piscina de cadeira de roda. Ele é com sono e tudo. Eu costumo dizer que o Eli é o evangélico que não tem pernas, que anda mais longe do que muito evangélico. Muito evangélico, porque ele, sem as duas pernas, ele tira pessoas da rua, ele acompanha, leva cesta básica, leva brinquedo, ele faz muita coisa, ele é muito ativo. Então, irmão Eli, queremos você aqui, hein? Então, vê a agenda lá com sua esposa lá que você falou, quero o senhor aqui para o senhor trazer edificação para as vidas, o que Cristo fez na sua vida. Mas, pastor, nós falamos de uma linha de tempo aqui, a questão de como não fazer voltar atrás, recuperar a confiança. Mas isso aqui é muito interessante, porque quando esse rapaz chegou para mim, me solicitou para ir lá, eu perguntei de cara, como que é o trabalho lá? Que ele insistiu muito. Ele falou assim, não, lá é tranquilo, senhor, lá os caras até, quem fuma uma maconha pode fumar um cigarro, quem cheira cocaína pode cheirar uma droga menor, porque assim vai saindo gradativamente, até procurei estudar isso, que é um método feito nos Estados Unidos. Aí eu fui e virei para ele e falei assim... Redução de danos. Redução de danos, né? Vai reduzindo o vício da pessoa. Eu falei que ele senhor varão, eu agradeço o senhor, mas eu não gosto de apoiar certos tipos de trabalhos assim, porque você não tira uma droga com a outra. Eu acredito que a libertação de Cristo ela é por inteiro. E aí, então, pastor, tem casos de todo qualquer jeito, né? Entendeu? Porque o dependente químico, querendo ou não, é um fardo para a família. Sabemos que tem famílias que jogam lá e nem quer visita, entendeu? Mas vamos lá. Como faz, pastor, para a pessoa continuar firme na libertação em Cristo, mesmo que o senhor já explicou bem em cima, mas para permanecer firme mesmo? É procurar uma igreja, estar lendo, fazendo devocional, indo, preocupar com a sua vida? Como faz? Porque nem todos conseguem. O pastor, eu sempre falo, e o Wellington está aqui com a gente, se a pessoa lá na nossa comunidade, que eu não posso falar de outras, eu já tive em outras e não é da mesma forma. Nós pegamos aquilo que era bom e estamos utilizando, que eu aprendi com o Daniel Barbosa, né? E depois a gente acrescentou aquilo que a gente achava que faltava. Então a parte espiritual é primordial na vida de qualquer recuperando. O Edson, por exemplo, estava esse tempo todo, ele não recebeu nenhuma visita. Mas no final agora, ele já está ajudando a família dele lá. Glória a Deus. Ele já teve a oportunidade de ajudar a família, não porque ele está proporcionando algo, porque ele aprendeu que melhor é dar do que receber. Então ele está, eu estou falando por ele pode testificar, mas então, para continuar firme na libertação, ninguém continua aquilo que não começou. Forte. Isso é muito forte. Para continuar, essa câmera aí. Ninguém continua aquilo que ainda não começou. Porque como que eu vou continuar aquilo que eu não sei? Certa feita, o reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando aqui na 8ª igreja, ele contando nas suas pregações, que tinha uma moça que disse para ele no final da pregação que nunca mais, que ia sair da igreja porque não entendia. A igreja não falava com ela, não tinha aquele sentido. Ele falou, você conhece a história da igreja? Aí ela falou para ele, não. Ele falou, posso te contar? Ele sentou com ela umas 3 horas e falou para ela a história da igreja, não estou falando da igreja presbiteriana, contou a história da igreja com a chegada do missionário Ashbel Green Simon e o pessoal todo, e com John Knox, contou a história da igreja. Ao final da fala, ela estava chorando. E ela falou para ele uma frase que ele falou que nunca esqueceu, e eu também ouvi e não me esqueço. Ela disse para ele, é impossível amar aquilo que você não conhece. Forte. Então eu digo também que é impossível continuar aquilo que não começou. Como fazer para continuar firme na libertação? A palavra nos diz em João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas Jesus dizia isso aos judeus que criam nele. Não era para qualquer pessoa. As pessoas entram para a casa de recuperação e sabem que ali eles podem alcançar a libertação. Mas sabem que pode, mas será que de fato aconteceu? Porque se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu tenho que viver uma vida diferente. Eu tenho que colocar em prática dia após dia tudo aquilo que eu aprendi.
Eu tenho que fazer meu devocional pela manhã, eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de renúncia, porque parar de usar droga todo mundo para, mas nós não estamos falando aqui como fazer para continuar sem usar droga. Vamos continuar liberto. Né? Continuar liberto. E não existe libertação em outro lugar que não seja em Cristo Jesus. Então, se não conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo, não tem como ficar liberto. Porque nós temos que entender que a vida de um homem só é liberta quando Cristo está dentro. E todo mundo, até uma frase já clichê, mas todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus. Ou você preenche o seu vazio com Deus, ou você vai procurar substância química, prostituição, jogatinas, porque tem pessoas que acham que a dependência das drogas é pior, mas tem quantos viciados no telefone, nas redes sociais, tem quantos viciados na jogatina, tem quantos viciados na mentira, na prostituição, na pornografia. Então a libertação que os meninos alcançam dentro de casa, da casa de recuperação, é uma recuperação para a vida toda. Então a gente precisa continuar aplicando dia após dia aquilo que nós aprendemos. E o que é que nós aprendemos, Wellington? Nós aprendemos o quê? É não pecar. É procurar Deus 24 horas. Porque a gente, por exemplo, no mundo, você quer parar de usar droga, mas você não quer parar de mentir, você não quer parar de até roubar. Porque talvez você pegar uma caneta, não vai pegar R$1.000, mas você roubou. Aquilo ali vai te voltar para as drogas. Então eu acho que é buscar Deus 24 horas. Se você gostava de uma coisa do mundo, procura, renuncia e procura preencher com uma coisa que é de Deus. O povo de Deus, ficar emanado. Aí eu acho que vai dar certo. Amém. Aprendendo. Então assim, a gente aprende com eles, é um orgulho da gente, porque a gente sempre fala isso para eles, não existe pecadinho e pecadão. E continuar a libertação é continuar vivendo longe do pecado. Verdade. 24 horas. Eu costumo aplicar, pastor, que se você não acredita em Deus, você está perdendo muito tempo em ouvir falar dele. Por quê? Porque a vida tem a proposta dela, mas o céu também tem a proposta dele. E a proposta já foi cumprida, não é nem só prometida, já foi cumprida. Então que a gente, pastor, fica aí, viu, irmãos, esse conselho para você que crê numa restauração. E isso é muito fundamental, pastor, que tem gente que acha que só é internado na casa de recuperação quem usa algum certo tipo de substância química. Eu já internei um rapaz na casa de recuperação, que a casa de recuperação está chamando Você Decide. Ele era viciado em jogo caça-níquel. E através do jogo, toda vez que ele ia jogar, ele usava cocaína. Ele só usava cocaína para jogar. Então um vício vai puxando o outro. E fora isso também, que tem outros vícios, que talvez os vícios silenciosos são até mais preocupantes do que os declarados, porque o silencioso acha que não faz mal para ninguém, não está fazendo mal nem para você, mas aqui está te aprisionando, Então essa entrevista não vai só para quem é usuário de droga, quem está preso em qualquer tipo de coisa que não seja Jesus. Amém? E ontem eu ouvi de um irmão de um acolhido, que ele disse: eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu nunca fumei, mas talvez os meus desafios e a minha dor interna é muito maior do que daquele que está usando droga. Então você talvez está nos assistindo aqui pensando, mas eles estão falando de droga, o que isso pode servir para mim? Eu nunca usei, eu nunca bebi, eu nunca roubei, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não adianta pensar que sem Cristo você pode viver. Porque uma vez que você se constitui amigo de qualquer coisa do mundo, seja ela lícita ou ilícita, você se institui inimigo de Deus. E quem se constitui inimigo de Deus está precisando de libertação. Então a libertação não é para dependente químico. A libertação é para todo aquele que pecou e que precisa da misericórdia de Deus na sua vida. Eu preciso. Você precisa? Amém. Eu também preciso. Amém? Pastor, queria ficar aqui a noite toda, mas nós temos só mais uma consideração final, que é: qual o conselho final que o Senhor dá para alguém que quer permanecer na sua libertação? Já foi feita essa pergunta, né? Mas qual o conselho que o Senhor dá para que as pessoas, de alguma forma, sejam alcançadas por a palavra que o Senhor vai falar olhando para aquela câmara, de falar assim, um despertar mesmo, porque a pessoa talvez quer viver uma vida restaurada, mas não consegue
tem vergonha de pedir ajuda, tem vergonha de admitir para a família, porque tem medo de perder alguma coisa. Qual o conselho que o senhor dá para essa pessoa que está presa, está algemada, mas quer ser liberta no nome do Senhor Jesus Cristo? Meu amado, não fique preso nas tristezas ou nas lembranças do passado e não possa permitir nunca que a saudade, as lembranças das perdas, do sofrimento e também a incerteza do futuro te impeçam de viver o dia de hoje, porque hoje é o dia mais importante da sua vida. Se você vencer hoje, se você conseguir hoje viver uma vida plena diante de Deus, você já venceu todos os dias, porque hoje é o dia mais importante da sua vida. Nós temos falado lá dentro da comunidade que hoje é o melhor dia da minha vida. E Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 diz: de tudo o que tem ouvido o significado mais importante é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Se você quiser viver uma vida de libertação e cultivar, tema o Senhor, guarde os seus mandamentos e coloque em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado com você, através de louvor, através da palavra, através da vida, através de tudo que você tem encontrado. Se você prestar atenção, Deus está falando com você. Essa reunião de hoje, esse podcast de hoje, é para você entender que se você ouvir a voz do Senhor e não ficar preso às coisas, Ele te levará a um lugar muito mais excelente, porque nem olhos viram, nem ouvido ouviu, e nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que creem. Se você crer, vai ver a glória de Deus. Amém. Queria agradecer, Wellington, tá bom? Parabéns pela sua graduação, que você continue lá prosseguindo essa libertação em Cristo. Estamos aqui para vencer junto um com o outro. Parabéns, pastor Leonardo, por mais uma alma que foi resgatada no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue honrando a sua vida na Casa Terapêutica Fonte de Vida. Amém. Jesus, Fonte de Vida. Irmãos, a gente vai ficando por aqui, mas não deixe de deixar seu like, não deixe de se inscrever no canal. Vamos alcançar esses 200 inscritos. Pastor Jonathan estaria aqui, mas por algo pessoal de última hora com a sua família. Ore pela filha dele que não está bem, tá bom? Ele não pôde estar aqui para fazer essa entrevista com esses dois homens de Deus que o Senhor proporcionou aqui nesse novembro azul, tá bom? Que nós estamos tendo uma entrevista só voltada para os homens, mas as mulheres também vão estar voltando o mês que vem com as entrevistas, uma semana sim, uma semana não. Então vai ficar aqui o contato, né, da nossa patrocinadora com o Instagram. O pastor Leonardo também, ele tem uma empresa de imóveis planejados que chama Fidelis Almeida Planejados. Fidelis Almeida Planejados. Então vai ficar aqui também, tá, o Instagram da empresa. Você vai ver a cartilha lá, o trabalho dele, como é que é. E também esse trabalho não é só para a sua vida particular, também é ligada com apoio à Casa Jesus Fonte de Vida. Então, segue lá no nome do Senhor Jesus Cristo, os nossos patrocinadores, a nossa patrocinadora sênior aqui, né? E vamos continuar essa proposta para que alcançar vidas. Amém? Daqui a gente fica, como eu sempre falo na igreja, né? Se ame, se valorize, você é importante para Jesus e também para esse canal. E aqui nós seguimos uma proposta: a vida pela vida, irmão ajudando irmãos. Amém? Boa noite para todos. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite.